Ao elaborar o plano de curso dessa disciplina, cujo tema central é o patrimônio, uso o termo no plural, ou seja, patrimônios, pois não há como separar a materialidade da imaterialidade dos patrimônios. Nem mesmo nos prendemos a uma infinidade de tipologias, como material, imaterial, cultural, natural, arqueológico, etnográfico, tecnológico, marítimo, naval, etc. Portanto, ao longo deste curso, parte da disciplina Patrimônio Histórico e Cultural no Brasil, de 60 horas, equivalendo ao segundo semestre de 2013, propõe abordar o assunto de forma preliminar, tratando o tema na condição de investigadora das ciências do patrimônio e dos museus. Com vocês, jovens pesquisadores que adentram ao universo de leituras e investigações de forma inicial, um universo que cartografei ao selecionar textos em suportes diversos, elaborados por pesquisadores de várias áreas do conhecimento, o que só revela a natureza interdisciplinar do tema. A noção inicial de patrimônio que trabalhamos no mundo ocidental está vinculada ao direito romano, qual seja, um conjunto de bens herdados por sucessão de pais, mães, etc., bem de família, e não bens gerais ou públicos. A noção é de privacidade dos bens e seus direitos de uso e usufruto. Ao longo do tempo, por analogia, passamos a usar de forma metafórica a expressão patrimônio genérico para designar características hereditárias ou características de um ser vivo, ou patrimônio cultural para bens culturais, ideia ou concepção provavelmente originárias do século XVII, antes mesmo da Revolução Francesa, de 1789. O termo patrimônio ganhou gradativamente usos mais alargados, amplos, diria mesmo lato. A partir de 1930, portanto, ainda no início do século XX, a noção liga-se à herança, legado, bens. Há uma aproximação à ideia de transmissão do legado, vinculado diretamente à cultura entre gerações ou legado cultural intergeracional. Logo, de uma concepção privada, o patrimônio adquire o valor de bem público, que deve ser preservado, salvaguardado, transmitido, de forma a ganhar, ou melhor, de forma a garantir o direito de memória às gerações presentes e futuras. A noção de patrimônio esteve vinculada à ideia de perda, de desaparecimento. Alguns acontecimentos históricos são emblemáticos nesse aspecto. Podemos citar os movimentos de secularização ocorridos na sociedade ocidental, inspirado na Revolução Francesa, e também, posteriormente, podemos citar, para configurar essa ideia de desaparecimento de perda, as duas guerras mundiais. Esses movimentos terminam por nos orientar e fazer com que reflitamos sobre a dilapidação de patrimônios de forma voluntária. Uma violência que diria declarada, ideológica, vândala, que coloca em risco o direito de memória social e coletiva. Portanto, a partir da Revolução Francesa e do século XIX, passando aí pela Revolução Francesa e grande parte do século XIX, o patrimônio passou a designar um conjunto de bens imóveis, se confundindo, assim, com a noção de monumento histórico, que é, em sentido original, uma construção destinada a perpetuar acontecimentos e pessoas. São concebidos para comemorar, rememorar, contemplar o passado. São discursos portadores de sentido para os estados e poderes constituídos. Tem, portanto, um caráter elitista e excludente. Atualmente, a concepção de patrimônio cultural está diretamente ligada à criação humana, independentemente de suas significações
ou detentores originais. Na obra O Patrimônio Cultural, a Memória Recuperada, Francisca Hernandes pretende despertar o leitor para o sentido de memória de um passado cultural. Defende a ideia de que, para muitos, é pouco conhecida essa ideia de patrimônio cultural e, portanto, menos valorado ou menos valorizado, o que suscita, então, a necessidade de recuperação, de proteção, de reconhecimento maior desse legado intergeracional. A memória, então, passaria a ser um tema central nas discussões de patrimônio cultural. A pesquisadora Francisca Hernandes defende também a ideia de que a humanidade sempre teve esse desejo de expressar os seus sentimentos e aspirações, de construir lugares de memória, de construir inscrições, testemunhos, monumentos, obras de arte, né, que possam, de uma certa forma, lembrar o passado. Não é? E o patrimônio cultural seria, então, um elemento importante, a questão da memória seria, então, um elemento importante nessas discussões de patrimônio. Quer dizer, os bens culturais, inicialmente, eles se constituem, digamos assim, autênticos testemunhos de gerações passadas, né? Quer dizer, como elemento de conservação dessa memória histórica. Com o passar do tempo, o que a gente percebe é que essa noção de patrimônio cultural, como eu me referi anteriormente, ela assume um caráter mais flexível, mais amplo, e passa a ter uma perspectiva mais vibrante, mais viva, mais lúdica, mais interativa. Portanto, o que eu pretendo ao longo desses nossos encontros é exatamente apresentar esses conceitos, abordagens, metodologias de investigação ligadas à discussão de patrimônio. Apresentar instituições responsáveis pela preservação e salvaguarda dos patrimônios, seja em nível local, nacional e internacional. Órgãos que discutem e legislam sobre os patrimônios. No caso do Brasil, podemos citar o IPHAN, o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Nas discussões de museologia, né, é importante citar o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro dos Museus. Em nível internacional, nós temos a Unesco, e tratando especificamente dos museus, temos o ICOM, o Conselho Internacional dos Museus. Em nível de Piauí, nós já temos uma superintendência estadual do IPHAN. Na verdade, as superintendências do IPHAN, elas estão espalhadas, né, pelos estados brasileiros. Então, todos os estados brasileiros atualmente têm uma representação do IPHAN, tem uma superintendência do IPHAN, que é encarregada exatamente pela preservação, salvaguarda e divulgação do patrimônio cultural. Bom, eu gostaria também de dizer que esse tema tem sido trabalhado por mim e pelo grupo de pesquisadores associado ao Grupo Memória, Ensino e Patrimônio Cultural, hoje denominado Vox Musei, e é possível encontrar no espaço, na internet, endereço online Memória, Ensino e Patrimônio Cultural.blogspot.com, uma série de trabalhos que já foram realizados ou que vêm sendo realizados desde 2007. É importante dizer que a ciência do patrimônio ela é interdisciplinar. Por isso é que eu falei anteriormente que o conjunto de textos que eu selecionei para discussão neste curso são de autoria de pesquisadores de várias áreas do conhecimento, que revela, sobretudo, o caráter não só interdisciplinar, mas transdisciplinar da ciência do patrimônio e entre elas também a museologia.
Então, é uma ciência interdisciplinar que dialoga com várias áreas, desde a arquitetura, a antropologia, a geografia, o turismo, o meio ambiente, a história, mas nos limites deste curso, para essa interlocução, diálogos, eu elegi a história, a antropologia, o direito, a museologia, a educação e o turismo. Porque eu acredito que esses diálogos, todos eles são importantes. Em todas as áreas são importantes e colaboram nessa discussão. No entanto, num curso dessa natureza, não é possível dar conta de todas essas reflexões. E aí, no campo das metodologias, eu tenho trabalhado com as metodologias participativas e tenho leito a história oral e a etnografia. Então, é com essas metodologias que eu gostaria de dialogar. É importante dizer também que os estudos de patrimônio já se afirmam gradativamente como importantes para pesquisadores das ciências humanas e sociais. Os estudos de museus e patrimônio desafiam as fronteiras disciplinares e provocam o debate, a discussão, a invenção, a intervenção, a criatividade, permitindo assim reflexão sobre o caráter teórico e metodológico desse campo de saber fazer, ou desses campos, o patrimônio e a museologia, e permitem, então, ou pelo menos nos instiga a perceber a importância dos diálogos com os detentores dos saberes, dos fazeres, dos territórios de cultura, as comunidades tradicionais. Assim, não é possível, não há como negar a premente, não há como negar a necessidade premente de se romper com as fronteiras disciplinares. Dá importância ao estabelecimento de propostas de parceria, de trocas de experiências, de saberes e práticas que permitam salvaguardar e divulgar acervos os mais diversos e dispersos, muitos até por construir, permitindo, então, o acesso à informação, a instrumentos analíticos para o estudo e compreensão da sociedade brasileira, latino-americana e ibero-americana. No caso específico desse curso, as nossas reflexões vão estar voltadas para o Piauí e para o meio norte do Brasil. É importante dizer que atualmente há uma bibliografia em nível nacional e internacional que ela é rica e complexa nos estudos dos museus e dos patrimônios. São publicações variadas, online, impressas. Há um conjunto de trabalhos já realizados em diversos países e línguas, né? Estudos que informam sobre a importância dos documentos internacionais. Podemos citar o documento de Haia, de 1954, que trata da proteção de bens patrimoniais em caso de conflito armado. Documentos originários da Unesco, a exemplo também, o que trata da salvaguarda da cultura tradicional popular, de 1989, e do patrimônio imaterial, a Convenção do Patrimônio Imaterial de 2003. Portanto, instrumentos legais que nos permitem perceber outras chaves de investigação, focalizando culturas populares e relações entre patrimônio e identidade, o papel dos detentores dos saberes e fazeres tradicionais.